Queria agradecer mais uma vez o Flávio aqui pela oportunidade. Acho que o dia está sendo bastante produtivo, a gente está vendo muita coisa bacana. Vocês vão ver um pouco na minha palestra, tem coisas que estão bem ligadas ao início da palestra do Max, que fala muito de conectividade. E a gente vai falar um pouco hoje a respeito de mobilidade. Antes eu queria apresentar para vocês quem é a nossa empresa. Nós somos da LD Automotive. Nós somos uma subsidiária do Banco Société Générale. Nossa empresa é uma multinacional francesa. Hoje nós somos uma empresa focada em gestão de terceirização de frotas. E a gente tem um outro produto que é a gestão de frota própria do cliente. Nossa companhia tem uma larga expertise nesse mercado. A gente possui mais de 50 anos de experiência. Hoje nós somos o quarto maior player global. A gente administra mais de 1.300.000 carros em 47 países. Como eu disse para vocês, a gente vai falar hoje um pouco de mobilidade. Então, o que é esse assunto mobilidade, né? O que é um conceito novo e o que a gente entende por isso? Então, a gente vai falar um pouco do conceito, do mobility. Eu vou trazer um case e algumas novidades. Então, o que é mobilidade? Né? Quando a gente fala de mobilidade, você tem mobilidade andando, você tem mobilidade através de bicicleta, você tem mobilidade compartilhada com tecnologia, e isso hoje é bastante comum. Você tem ainda o Waze, por exemplo, ele não deixa de ser uma mobilidade, né? Então, o Waze há pouco tempo foi trazido para o mercado nacional, e eu não sei de vocês, eu moro em São Paulo, eu não consigo sair de São Paulo hoje sem ligar o Waze. Final de semana passado eu saí com meu pai no final de semana, não liguei o Waze e peguei 1 hora de trânsito em sábado, às 3 horas da tarde em São Paulo. Então isso também está ligado à mobilidade. Um outro ponto importante de mobilidade, o Uber, também está ligado à mobilidade e compartilhamento. Tudo isso a gente faz o quê? Com ferramenta online, com tecnologia. O que mais que a gente pode falar em relação a isso? A cultura do compartilhamento. Então, é uma cultura nova. Para a gente ter essa cultura de compartilhamento e desfrutar dessas novas tendências, a gente precisa estar um pouco aberto a mudar o nosso mindset. Você precisa estar aberto a receber novas propostas para que isso possa dar certo, né? Vocês vão ver lá na frente, eu vou falar um pouco de um case que você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir para que o negócio ande. Então, falando um pouco disso, a gente tem uma tendência já global que é o Just Park. Então, falando de mobilidade, de compartilhamento, o que é o Just Park? Você já tem alguns países da Europa que possuem esse serviço. Então, você sai hoje de casa, através do seu aplicativo, você vai saber em que local que você vai parar seu carro. Na hora que você sai de casa. E o que é bacana? O cara que está disponibilizando a vaga dele, ele também pode ter uma receita gerada em cima disso. Então, é uma cultura de compartilhamento. Você tem hoje co-housing. Então, o que é? São casas compartilhadas. Então, são pessoas que dividem o ambiente dela com outras pessoas. E é uma casa, isso não é um hotel, não é uma pensão. São tendências mundiais que estão vindo para o mercado. Carro compartilhado, isso é muito bacana. Isso daqui tem uma montadora premium que resolveu lançar esse carro compartilhado. Por quê? Como é uma montadora premium e o volume é muito alto, esse produto já existe. As pessoas não têm poder aquisitivo para comprar. Então, o que eles fizeram? Juntam 3, 4 amigos, compram um carro, a montadora disponibiliza um aplicativo que você faz o schedule da sua agenda com os seus amigos e divide. E daí, no final do mês, cada um paga um pouquinho, mas anda com um carro premium. Bacana, né? Reconfiguração de cidades. Então, isso é uma outra tendência que vem no mercado. As cidades estão se reinventando. A gente está, cada vez mais, a gente tem menos tempo, a gente precisa ser mais ágil, né? Então as cidades vão fazendo isso. Barcelona, por exemplo, hoje é a primeira Smart City. O que acontece hoje em Barcelona? É um projeto piloto, mas você baixa um aplicativo e através desse aplicativo você vai controlar e vai olhar que horas que vai passar o caminhão do lixo, que horas que eu vou poder pegar a bicicleta do ponto A e vou até o ponto B. Que horas que vai, na minha venda, vai entregar um produto fresco para que eu possa retirar.
A que horas que o ponto de ônibus, que o ônibus vai passar naquele ponto, que eu vou pegar ele no ponto A, vou para o ponto B, e que horas que o metrô vai integrar e eu vou poder utilizar tudo isso no teu smartphone. Então, é uma tendência nova. Cidade comestível. Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive aqui em São Paulo tem, na Paulista tem uma horta compartilhada. As pessoas plantam, compartilham e os membros da comunidade vão lá e se servem. Isso já tem em outros países da Europa também. O objetivo da LD Automotive, então, é a melhor solução em mobilidade. Esse é um dos nossos objetivos. E daí eu queria mostrar aqui para vocês um case internacional nosso, onde a gente tem bicicleta em clientes nossos. Então, determinadas plantas ou determinado perfil de público, de consumidor, ele precisa, além do carro, mas ele precisa ter uma bicicleta. Em São Paulo você tem agora muita ciclovia. Então, faz sentido esse tipo de produto. A gente tem um outro produto, que é a bike elétrica. Alguns clientes nossos lá fora utilizam essa bike elétrica dentro das plantas. Então, o cara não quer mais ter carro, ele quer ter uma bike elétrica. A LD Automotive tem esse produto lá fora e ela coloca isso no mercado. Uma coisa muito bacana, que ainda não tem aqui, mas que é uma tendência que vai chegar para o mercado nacional. Lá fora a gente tem o ALD Two Wheels. Então, além de carro, a gente também tem aluguel de motocicleta, que também traz um outro tipo de agilidade, de mobilidade para o usuário. Então, quando a gente fala de mobilidade, às vezes a gente fica muito parado, muito travado no carro. Carro, e você tem N formas de prover mobilidade. Além disso, a gente tem, como eu falei, que um dos nossos objetivos é prover solução de mobilidade para os nossos clientes. Lá fora a gente já tem isso implementado em clientes, que é o cartão mobilidade, que você tem transporte público. Então o cliente é LD Automotive lá fora. Ele não terceiriza a sua frota, ele não tem sua frota terceirizada com a gente. Ele tem um cartão que ele passa no transporte público, ele tem a bike, ele tem carro elétrico, ele tem o LD Two Wheels, enfim, ele tem toda a gama de mobilidade ao dispor dele. Falando aqui um pouco de Brasil, o que a gente já trouxe para o Brasil, o que a gente já tem operando aqui. A gente tem o car sharing elétrico. O que é o car sharing elétrico? É uma cultura de compartilhamento também. Então, como é que funciona esse car sharing? A empresa contrata um carro e ela vai disponibilizar esse carro para todos vocês. Imagine que a gente contrata um carro para todos vocês. Você tem um website que você faz a sua reserva, você determina a sua agenda, o período que você vai utilizar. Na hora que você precisa utilizar o carro, você desce na garagem, passa o seu crachá no vidro do carro, o carro é aberto, a chave está dentro do porta-luva, ele retira a chave da máquina do porta-luva, ele responde um questionário se o carro está limpo, se o carro está abastecido. Lembra que no início da palestra eu falei para vocês que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar e estar com a mente aberta para trazer essas novas tecnologias. Então, ele responde se o carro está lavado, se o carro está abastecido e sai para utilizar o carro. Nesse software também é possível ele compartilhar a carona dele. Então vamos supor que o cara pegou o cara é de uma área comercial, pegou o carro 4 horas da tarde, ele vai devolver no dia seguinte. Ele abre no site, ele consegue compartilhar a carona. Então todos os outros colaboradores, se quiserem, conseguem pegar uma carona com ele. Legal, né? Se ele não devolver na hora, o que acontece? Então o Scott reservou o carro das 2 às 3 da tarde. Antes das 2 ele não abre o carro não vai ser aberto pelo crachá da empresa dele. Depois das 3 horas, obviamente o carro vai ligar, senão o cara não tem como voltar. Mas o que acontece? Ele começa a receber via SMS alerta dizendo, olha, você está atrasado, essa reserva já tinha que ter sido findada, e depois de determinadas tentativas isso vai para o gestor do cara. O que isso também é muito bacana? Às vezes tem empresas que querem colocar uma política de RH para funcionários que não são elegíveis a ter frota. Então olha que bacana, o cara utiliza um car sharing, ele põe meia dúzia de carros e ele disponibiliza isso para o uso dos funcionários que não têm direito, não estão elegíveis à política de frota dele. Então, é uma cultura de compartilhamento, a gente já tem isso aqui no Brasil, tem um cliente nosso que já utiliza esse produto, inclusive com carro elétrico. E aqui para o Brasil a gente vai trazer mais novidades. A Automotive, por ser uma multinacional francesa e pelo mercado de terceirização de frota, ser um mercado muito maduro na Europa, nos Estados Unidos, a gente traz as tendências.
O Brasil é um país que demora um pouco mais para trazer tendências, então a gente está muito de olho lá fora no que está acontecendo para trazer essas novidades para vocês, para poder compartilhar no mercado brasileiro. Ok? Muito obrigado, bom dia.